Eu saúdo os irmãos na paz do Senhor Jesus. Quero saudar também as pessoas que estão acessando pela internet o vídeo e todos os irmãos que estão reunidos hoje aqui também para ouvir a palavra de Deus. E hoje eu quero dar continuidade à mensagem O Sopro de Deus. Eu citei o versículo 24 do Evangelho de Lucas, do Evangelho de João, e hoje eu quero citar o capítulo 20 do Evangelho de João e o versículo 19, onde está a revelação da palavra que eu estava pregando no vídeo que tem o nome O Sopro de Deus. Eu quero continuar falando desse mesmo tema para que fique mais claro, em função de que o tempo é muito curto em que eu estou falando aqui na internet, para os irmãos que estão acompanhando as mensagens. Então vamos continuar, e eu quero voltar a citar o capítulo, que é no Evangelho de João, o capítulo 20, versículo 19. É nesse capítulo e nesse versículo que está a passagem que Jesus aparece aos discípulos e sopra sobre eles a vida de Deus. E para deixar bem claro para aqueles que estão acompanhando os vídeos e para que não haja nenhuma dúvida da luz e da revelação da palavra. Eu quero começar hoje essa mensagem dizendo um texto bíblico que eu acho muito importante da palavra de Deus, uns muitos que há, que é uma palavra que diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É só a palavra de Deus que traz luz para as dúvidas, para os medos, para as indecisões. Aqui no capítulo 20 e no versículo 21 de João, Jesus disse-lhe, disse-lhe Jesus, pois Jesus outra vez, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vocês. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhe, recebei o Espírito Santo. E aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem o retiverdes, lhes são retidos. Então nós encontramos aqui, lá no versículo 26, e 8 dias depois, estava outra vez o seu discípulo dentro, e com ele Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse-lhe, Pai seja convosco. E depois disse-lhe Tomé, põe aqui o meu dedo e vê as minhas mãos, chega a tua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. E aqui nós encontramos um encontro. Jesus ressuscitado, agora ele aparece aos discípulos que estão dentro de um salão com as portas fechadas. Jesus aparece aos discípulos, eles não sabem por onde Jesus passou, ele aparece a eles. E eles estão com medo, estão desanimados, estão preocupados com os acontecimentos. E Jesus chega até o seu discípulo e Jesus assopra sobre eles o Espírito de Deus. E quando Jesus sopra sobre os discípulos, eles recebem o novo nascimento. É nesse encontro que os discípulos de Jesus nascem de novo. Então, qual o caminho para uma geração que quer testemunhar de Jesus? Que quer falar da palavra do reino de Deus, do governo, do poder de Deus? Jesus diz, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando recebe-se o Espírito Santo, quando recebe-se a vida de Deus, o crente tem uma outra visão, um outro entendimento. As coisas terrenas, elas passam a ficar em segundo plano, porque a sua prioridade é fazer a vontade de Deus, é alcançar vidas para Jesus, é dar o testemunho da vida nova, é andar em novidade de vida, porque o Espírito Santo ele transforma o coração, ele tira o medo, ele coloca ousadia na vida do crente. Olha o que aconteceu com Pedro. Pedro, depois que Jesus soprou o Espírito Santo sobre Pedro,
Pedro começou a orar. Pessoas que estavam mortas. Nós encontramos textos bíblicos que Pedro entra em uma casa e tem uma irmã morta. E o apóstolo Pedro dobra o joelho e ora, e aquela irmã ressuscita. Olha o que aconteceu com Pedro. Pedro já não temia mais a morte, não tinha mais medo das doenças, não existia mais desafio que o apóstolo Pedro não enfrentasse, porque agora ele estava cheio do Espírito Santo, ele tinha nascido de novo. O primeiro passo que acontece com o crente quando ele se converte ao Evangelho, ele recebe a vida de Deus, é que ele passa agora a andar sem medo. Ele passa agora a confiar em Deus. Quando o médico dá um relatório, ele recebe o relatório do médico e ele vai dobrar o joelho e falar com Deus, porque ele tem certeza que Deus é na vida dele, tem certeza que depois Deus vai mandar o relatório dele também. Então, o crente que tem um encontro com Jesus e que recebe o Espírito de vida de Deus, ele tem consciência de que nasceu de novo. E ele tem consciência de que ele tem que ser uma referência do que Deus é. Porque ele colocou o Espírito dele dentro de nós para que nós possamos ser testemunha aqui na terra do mundo invisível, do reino de glória dele no céu. Nós somos testemunha de Jesus. E nos tornamos testemunha quando recebemos poder. Jesus disse em Jerusalém, no livro de Atos, capítulo 1, Jesus fala para os discípulos: ficar em Jerusalém, até que sejais revestidos de poder. E ao descer sobre vós o Espírito Santo, recebereis poder. Nós encontramos essa passagem também no capítulo 24 de Lucas. Nos versículos adiante você vai encontrar Jesus dizendo aos discípulos: ficar em Jerusalém, até que sejais revestidos de poder. Quando nós citamos Oséias 4 e 6, o que diz o profeta Oséias? Ele diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. O mundo não foi feito pelo que se aparenta ser. O mundo foi criado pelo poder da palavra de Deus. Foi o mundo invisível que criou o físico. Então, quando Jesus está aqui na terra, ele passa o poder do seu reino, o poder do seu Espírito para o seu povo. Mas os interesses daqueles que nascem de Deus não é as glórias terrenas, não é os valores terrenos, são valores celestiais, são valores espirituais. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele dizia que se nós esperarmos somente nas coisas desta vida, nós somos os mais miseráveis dentre os homens. Diz que a visão que Jesus ele coloca na igreja é a visão de vida eterna. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. E é vida no corpo, vida no espírito, vida com Deus, vida que não tem mais fim. E quando nós olhamos para a revelação de João capítulo 10 e versículo 9, nós vemos a revelação de Cristo quando ele diz que Satanás veio matar, roubar e destruir. Ele veio matar a vida de Deus, como matou a vida de Deus em Adão. Ele veio matar a vida de Deus, veio roubar a alma e destruir o corpo com enfermidade. Jesus veio para trazer a vida de Deus. Jesus veio para salvar a alma da perdição e para curar o corpo físico e livrar o corpo físico das enfermidades mortais, que são setas e ação do mal. Então, nós devemos estar revestidos da revelação da palavra, do entendimento. Os discípulos estavam com medo, dentro de um salão, com as portas fechadas, com medo de Roma, com medo do império de Roma. Eles não tinham coragem, não tinham ousadia, estavam desesperados. Jesus aparece
E Jesus diz: recebei o Espírito Santo. E quando Jesus sopra, aqueles homens se tornam heróis da fé. O espírito de ousadia, o espírito de coragem, eles se tornam homens destemidos, homens sem medo, para testemunhar. João, ele vai junto com Pedro orar no templo em Jerusalém, e eles encontram um aleijado de nascença. E aquele aleijado estende as mãos e diz: dai uma esmola. E Pedro diz: nós não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aqueles homens que estavam com medo. Agora Pedro e João dois homens destemidos, sem medo, na autoridade do Espírito Santo. Então, receber a vida de Deus, o renovo de Deus, é receber um espírito de coragem, um espírito de ousadia, para testemunhar do reino de Deus nesse mundo físico, ser uma referência dele aqui. Então, que vocês tenham esse interesse de ter um encontro com Deus, de receber da sua vida, do seu espírito, para ser bênção para a glória do nome dele. Que Deus abençoe todos aqueles que estão sintonizados e fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém. E graças.